Vamos falar de política? Você gosta de política? Eu estava ali fazendo meu almoço e Deus trazendo à minha memória de fatos que ocorreram quando eu tinha de 7 para 8 anos. Tá aí a lei de censura e liberdade de expressão no Brasil, sendo promulgada novamente. E pelas mesmas pessoas que foram feridos, que foram machucados na época da ditadura militar. E agora eles estão no poder e retorna tudo novamente, né? A nossa vida é como se fosse uma roda gigante. Tudo volta a acontecer novamente. Então eu estou lembrando aqui da Revolução de 1964, conhecida como golpe militar de 64. Foi um evento político que ocorreu no Brasil em 31 de março de 1984. O que aconteceu naquele momento foi o golpe militar liderado pelas Forças Armadas brasileiras que derrubou o presidente João Goulart, conhecido como Jango. Você lembra? Se você tiver minha idade, aí você deve lembrar. O golpe foi apoiado por setores da sociedade, como empresários, políticos, conservadores e também religiosos conservadores. Os motivos, que motivos foram que levou aquele golpe? O governo do de Jango, era conhecido como um governo da esquerda que havia implementado políticas que desagradavam aos setores mais conservadores da sociedade. Havia temores de que o governo tivesse se aproximado aí do comunismo. E a consequência disso, as consequências, melhor dizendo, foi o golpe de Estado que resultou em instauração de uma ditadura militar que durou de 1964 até 1985. E neste período houve restrições à liberdade. A repressão política. Lembro que nas escolas havia soldados armados em todo lugar e mantinham ordem nos corredores, nos pátios, nas ruas. Eu saí ali na W3 Sul e ali era tomado de militares, de soldados. Eles mantinham a guarda e mantinham a ordem. Então, para você que era um cidadão ordeiro e principalmente cristão, porque o cristão, ele tem em si já a ordem, porque ele aprende a obedecer a Deus e anda nos mandamentos de Deus. O povo cristão, por si só, eles são pessoas tranquilas. Qual foi o legado? A Revolução de 64 teve um impacto significativo na história do Brasil, na política, na sociedade brasileira. Ocorreu a alta inflação, 100% ao ano. Em 1973, o BIP, o Produto Interno Bruto, avançou 14%. Aumentou a dívida externa. O salário mínimo
perdeu 50% do seu poder de compra. Contribuiu para a desigualdade social, o aumento de inflação, o milagre, quando ocorreu aquele milagre econômico. Então foi marcado por um crescimento econômico expressivo, mas também problemas sociais e econômicos, com aumento da inflação. Vocês me desculpem aí, porque sempre está passando avião e eu tenho que dar uma pausa. E tem um mosquitinho aqui que está abençoado. Em 1984, ocorreu uma divisão dentro do regime militar, que levou ao movimento conhecido como os Diretas Já. Você lembra das Diretas Já? A sociedade civil brasileira se organizou, os sindicatos, as organizações não governamentais desempenharam um papel importante na luta pela democratização. Eu acho que você lembra, se você é da minha idade, né? Você lembra, algumas pessoas mais novas um pouco. No processo de transição, 1985, ocorreu as eleições indiretas, onde o presidente Tancredo Neves venceu o pleito. Ele, líder civil, que ele havia se oposto aí ao regime militar. Tancredo Neves, ele morreu antes de tomar posse. E o vice-presidente José Sarney assume o cargo. Nessa época eu estava ali trabalhando no Hospital de Base de Brasília e vivi de perto essa situação. Vivenciei os disse-me-diz, né, que ele havia sido assassinado para não impedi-lo de tomar posse. Bom, então quem acompanhou os jornais da época deve se lembrar desse fato aí. Uma nova Constituição é promulgada, a Constituição de 1988, que estabeleceu os princípios da democracia e dos direitos humanos no Brasil. O processo foi gradual em vários setores. E qual a posição das igrejas evangélicas? Aqui, o que eu quero me ater é isso aqui. Algumas denominações apoiaram o regime militar, vendo como uma forma de proteger a ordem social e moral. Alguns evangélicos viam o comunismo como uma ameaça à liberdade religiosa e ao estilo de vida do cristão. Estava passando um carro de som, eu tive que parar. Então, por este motivo, apoiaram o golpe militar. Outros evangélicos se opuseram ao regime militar, criticando a repressão política, a censura e a violação dos direitos humanos. Alguns líderes evangélicos, como o pastor presbiteriano Jaime Roigt, trabalharam em organizações de direitos humanos e ajudaram a denunciar as atrocidades cometidas pelo regime militar daquela época. Outras denominações, elas se mantiveram neutras
elas focaram apenas nas questões espirituais e evitaram, então, se envolver em questões políticas. A Igreja Evangélica no Brasil teve um impacto significativo, levando maior conscientização sobre a importância da responsabilidade social e política da Igreja dentro da sociedade e se envolve mais em questões de justiça social. E houve desenvolvimento por este lado. Eles criaram programas sociais em comunidades menos favorecidas, ou seja, em comunidades vulneráveis. Quais esses programas sociais? Eles criaram creches e orfanatos para crianças abandonadas, programas de alimentação para atender as crianças mais pobres. Eles se preocupavam em levar leite, aquele leite em pó, e até mesmo aquela alimentação que é feita de legumes e verduras, que são vegetais preparados de forma natural, simples, colocada ao sol, triturada, e levava essa alimentação para as crianças, porque existia no Nordeste e alguns lugares do Brasil que pessoas ainda se alimentavam de ratos, se alimentavam de pequenas caças nas suas regiões. São pessoas extremamente pobres. E também os programas de educação. Eles criavam escolas e cursos para oferecer a educação básica, profissionalizante para jovens e adultos. E programa de alfabetização para os adultos. Então, isso é da Igreja Evangélica, que teve um olhar voltado para as pessoas carentes. E também os programas de saúde, que foram desenvolvidos dentro das igrejas. Alguns de forma precária, mas fizeram, e com isso continuaram fazendo, estão crescendo. E você vê aí hoje a participação da sociedade evangélica em vários setores, eles fazendo a diferença. Eles criaram um programa de prevenção a doenças e promoção à saúde, programa de apoio às famílias, inclusive aconselhamentos familiares, orientando as famílias com relação à promoção à saúde, de prevenção de doenças. Programas de reabilitação para pessoas com dependência química e outros problemas. Nós temos aí, a AA, que acolhe os alcoólicos anônimos, e várias outras instituições. Esses programas sociais, eles demonstraram a preocupação das igrejas evangélicas com a necessidade das comunidades mais vulneráveis e sua posição em trabalhar para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, os direitos humanos sendo exercidos através da igreja evangélica. Na sua igreja tem esse trabalho evangélico. Vá lá na história da sua igreja, jovem. Faça um estudo acerca disso. Quando foi criada a minha igreja? Em que período? Foi antes
ou depois da Revolução de 64. Ela tem se envolvido, tem buscado crescimento nesta área dos direitos humanos e nos direitos assistenciais, tem se envolvido com esta questão? Então é bom que a gente faça essa reflexão. A lei, ela foi feita para ser cumprida e nós obedecermos. Isso é bíblico, está em Gálatas, e que Jesus possa te abençoar. Foi isso que o Senhor trouxe à minha mente hoje, para que nós possamos fazer uma reflexão acerca da censura, acerca das pessoas que se encontram enfermas e quando foram feridos lá atrás, estão querendo ferir aqueles outros. Então que nós possamos ser como Daniel, obedientes a Deus e às nossas autoridades constituídas. Porque se eles estão lá, foi Deus que o determinou e foi você também que fez, porque as eleições foram diretas. Agora, de uma forma que eu posso escolher quem vai ser o meu governante. Então, precisamos nos envolver, a igreja precisa se envolver com política, sim, conhecer aqueles que vão nos representar. Amém? Então, bom dia a todos. E foi só isso que o Senhor me falou, conversou comigo ali no meu ouvido, orienta o povo. Estou aqui para fazê-lo.